Olá, tudo bem? Bem, vim aqui para falar um pouco mais sobre estudos que eu tenho feito, que eu tenho aplicado e que simplesmente transformaram minha vida. Eu tenho certeza que muitos de vocês eu posso vir, quem sabe, a inspirar e também a modificar no sentido positivo, construtivo, a vida de muitos de vocês. Bem, vocês sabiam que a força do pensamento e das emoções influenciam diretamente a realidade na qual vivemos? Então, o que vocês acham? Parece o livro O Segredo. Patrícia, entrasse nessa vibe agora do segredo. Bem, tive que estudar, tive que ler e vivenciar, sentir. E posso questionar no sentido de que vocês sabiam que cada um de nós temos o poder de co-criar uma realidade com mais harmonia, mais paz, mais saúde, mais amor e mais abundância? Tudo no universo, bem como nos sistemas planetários, planetas, formas de vidas, tem inscritos tanto no seu código genético como na vibração dos seus átomos a energia criadora de tudo que há. Bem, o que seria essa energia? Bem, essa energia chamada de quântica, ela vem sendo estudada já há muitos anos por diversos físicos. Então não é algo que vem sem base, vem com uma base científica. Muitos físicos estão se debruçando sobre essa questão. E ela ganha vários nomes. Ganha o nome de matriz genética, matriz divina ou até de vácuo quântico. Bem, na verdade não importa o nome que recebe essa energia que existe em todos nós, em tudo que é existente no universo, no cosmos, porque até na matéria, em matérias inorgânicas, matérias orgânicas, nós temos todos esse mesmo código. Então isso foi uma questão muito profunda descoberta pela física. Então o que nós podemos visualizar? Que cada um de nós carrega no DNA, em todos os átomos do nosso corpo, a energia original, a energia criadora de tudo que há. E quando nós conseguimos acessar essa fonte de energia criadora, a energia original que nós temos por direito dentro de nós, dentro da nossa capacidade cognitiva, quando nós conseguimos de forma consciente acessar essa energia, nós somos sim capazes de operar verdadeiros milagres. Sempre ouvi falar que sobre a famosa força do pensamento positivo. Seja positiva. Não, hoje não vai chover, Patrícia, porque a gente vai pra praia, porque a gente vai trilhar, porque a gente vai fazer uma caminhada, porque a gente vai passear na serra. Não, hoje não vai chover. Não seja pessimista, vamos ser positivos, não é? E aí diz que existe sim uma força desse pensamento positivo. E quando você pensa negativamente, pá! Se eu sair com esse sapato vai quebrar o salto. Pá, quebrou o salto. E agora?
Oh, que cabeça, oh, que boca que você tem, né? Falou que ia acontecer, aconteceu. Por que isso? Isso tem algum significado? Ou é uma mera coincidência? Ou não tem qualquer explicação? Bem, sempre fui muito estudiosa, gosto e curiosa e crítica. E eu sempre tenho aquela questão. Por quê? Tudo, qualquer acepção, filosofia, religião, estudo, técnica que não me permita eu usar a palavrinha por quê não serve pra mim. Por quê? Por quê? Porque vai me tirar a liberdade de ter o meu livre-arbítrio, de ter a minha consciência, de ter a minha crítica, ter a minha avaliação e a minha verificação. Então nós estamos aqui para questionar e no questionamento investigar, não apenas acreditar, mas buscar sim provas dessa realidade e desses estudos. Nesse caso, o que eu fui fazer? Fui atrás da física quântica, que todo mundo fala, que ela veio de encontro à clássica física cartesiana, de que tudo é exato, tudo é um relógio perfeito e acabado e é assim perfeito no universo. Daí veio a física quântica e bagunçou tudo, porque veio trazer o quê? Veio trazer uma nova visão da ciência e outros aspectos que a física cartesiana travava e não tinha respostas. Além de estudar, claro, preliminarmente, eu não sou uma física, né? Eu sou uma estudiosa que busca conhecimentos para aquilo que eu estou sentindo, para aquilo que eu estou vibrando e para aquilo que eu vejo ser transformado diariamente na minha vida. Eu também fui atrás da chamada técnica da programação neurolinguística, no sentido de que nosso cérebro, se o nosso cérebro é um excelente computador, que ele armazena informações, inclusive das nossas ancestralidades que nós levamos no nosso DNA, nossa, que máquina fabulosa! Se o nosso entendimento consegue criar equipamentos eletrônicos, por que não nós não somos esses equipamentos? Então nós somos capazes de nos reprogramar, de mudar crenças, de mudar pensamentos, atitudes, formas de ser. E aí eu fui também buscar na programação neurolinguística essa fonte desses conhecimentos num aspecto mais científico. E vi o quê? Que mesmo de forma inconsciente, nós, no nosso dia a dia, através de pensamentos, sentimentos e crenças, construímos e modificamos continuamente a nossa realidade. E olha, a física quântica, ela vem pesquisando o poder e a capacidade do observador de alterar essa realidade fática através de foco, através do pensamento e principalmente através da energia, da frequência vibracional que nós mesmos reverberamos. Dessa forma, a física quântica, ela fixa um princípio na qual nós interagimos com tudo que observamos e, consequentemente, alteramos ou podemos contribuir para a alteração, modificação ou até a fixação do destino das coisas observadas. Tudo no universo é formado por átomos, cuja composição é formada por energia, vibração e frequência. Para se ter uma ideia, tudo, inclusive a nossa consciência, é formada por matéria, por energia, por frequência, por vibração. Você sabia que em nível de DNA somos todos 99,9% idênticos
a todos os seres vivos. Nossa, o que faz de nós diferentes? Uau! 99,9% dos DNAs dos seres vivos são iguais. Isso foi afirmado pelo cientista Francis Collins. Não estou falando assim, a Patrícia agora tá viajando. Não, eu estou falando informações que eu coletei de pesquisadores famosos, e depois eu vou deixar os links e as referências das obras que eu li e pesquisei para fazer esse vídeo, essa síntese, mega síntese aí do que eu estou vivenciando, do que eu estou estudando, tá? Para compartilhar assim com muito amor, com muito carinho, tá? Com muita gratidão com vocês. Tá, Patrícia, mas cadê as provas, cadê os experimentos que nesses estudos que você fez, você encontrou para comprovar que o pensamento, que as emoções geram energia, geram vibrações, e essa energia, essa vibração altera a minha vida e pode alterar todo o meu meio, pode alterar a minha saúde e inclusive o destino. Bem, vamos lá. O primeiro experimento que eu trouxe foi realizado pelo biólogo e pesquisador quântico Vladimir Poponin em 1994, pelo menos eu não esqueço, né? E foi publicada pela Academia Russa de Ciência. E o nome dessa pesquisa realizada foi chamada de DNA Phantom Effects. Bem, e como que foi realizado esse experimento? Primeiro eles pegaram um tubo de ensaio e eles removeram todo o ar desse tubo de ensaio para criar um vácuo. Depois, utilizando equipamentos de altíssima precisão, foi possível medir a localização de partículas de fótons dentro desse tubo de ensaio. E o que se percebeu? Que as partículas elas estavam espalhadas aleatoriamente por todo o tubo, bem assim, espalhado por toda parte, sem uma ordem, sem uma organização, sem nada. Aí, constatado isso, o que fizeram? Introduziram amostras do DNA humano nesse tubo de ensaio, que está lá, preso no vácuo e tal. E nesse momento aconteceu algo surpreendente. As partículas de luz, ou seja, os fótons, eles assumiram uma atitude absolutamente imprevisível. Em vez de permanecerem distribuídas e espalhadas aleatoriamente por todos os lados do tubo de ensaio, elas se organizaram de uma forma completamente diferente na presença desse DNA humano. Ou seja, o DNA humano estava exercendo uma influência direta nos fótons, como se estivesse imprimindo regularidades por meio dessa força invisível. Então, o DNA humano, ele alterou a organização, a movimentação dessas partículas de fótons que estavam dentro do tubo de ensaio. Como se fosse uma força invisível, ele foi e organizou. Aí veio a segunda fase desse mesmo experimento, que foi muito mais surpreendente. Foi retirado desse tubo de ensaio as amostras do DNA humano que tinham sido colocadas para devolver aquela condição original dos fótons sozinhos dentro do tubo do ensaio. E o que aconteceu? Eles voltaram a ficar desorganizados como era a situação original? Não, não foi isso. Eles permaneceram organizados e ordenados. Não voltaram àquela posição desorganizada anterior. O que se leva a uma conclusão de que o DNA exerce uma influência absoluta na organização das partículas invisíveis.
Onde o ser humano toca, a energia aparece do ser humano está impregnada naquilo e altera a realidade daquilo. E mesmo o ser humano saindo, aquela realidade permanece alterada. Olha só que loucura. Nossa energia. Nossa energia. Então essa, a primeira experiência que eu comecei a ler, falei, uau, que massa, quero estudar mais isso, gostei. Gostei. Ele forma um novo campo, muitos chamaram de DNA fantasma, porque ele não estava ali, mas continuava exercendo uma influência direta sobre os fótons. Através do que? Do campo vibracional. Ele continuou, ele impregnou o seu campo, o DNA humano, e com a sua seu campo vibracional impregnou todo aquele ambiente, e os fótons, mesmo sem a presença dele, o contato direto com ele, continuou sofrendo a influência do seu campo vibracional. Tá, esse é o primeiro experimento. Eu quero trazer 3 experimentos para vocês. Desculpa o vídeo, tá? O tamanho que vai ficar o vídeo. O segundo experimento foi realizado pelo Exército Americano e foi publicado em 93 no jornal Advances, sendo citado por Greg Braden, que buscou verificar a influência da ação humana sobre o DNA, mesmo após a separação do DNA, de partículas, de células que contém o DNA da pessoa, mesmo separando do seu doador, e foram verificar se a ação humana poderia repercutir sobre sobre o DNA, tá? Para isso, o que eles fizeram? Eles fizeram a colheita, recolheu amostras de leucócitos, usaram um algodãozinho, passaram assim pela boca e pegaram leucócitos de um número X de doadores. Aí depois, o que eles fizeram? Eles pegaram esses leucócitos e colocaram em um local com um aparelho de medição eletrodos, né, de medição de mudanças elétricas, vibracionais que poderia ter naquele DNA que estava naquele tubo de ensaio. O doador, nessa experiência, foi colocado em um local diferente, separado da onde estava a amostra dele, do DNA dele. E ele foi submetido a estímulos emocionais, através de videoclipes, de vídeos, de sons. E nesse caso, ainda foi a primeira experiência, ocorreu dentro do mesmo edifício, só que em cômodos separados, em ambientes separados. E cada vez que era estimulado o doador desse DNA, ele estava sendo monitorado simultaneamente, o DNA dele e, no caso, a pessoa, né? Ele também estava sendo monitorado, toda a sua frequência energética, vibracional. E tanto os momentos altos e baixos emocionais, filmes de tristeza, coisa que incitava ódio, coisas que incitava melancolia, coisas alegres, coisas que estimulavam um sentimento amoroso, um sentimento de plenitude, de felicidade, de alegria. Então todos esses estímulos foram passados para que os doadores vivenciassem naquele momento. O interessante foi, qual foi? Isso foram medidas as ondas eletromagnéticas emitidas. Bem, o DNA se expressava de forma idêntica, ela apresentava respostas idênticas e instantâneas ao mesmo tempo. Não houve nenhum lapso temporal, nenhum retardo no tempo de transmissão. Os altos e baixos do DNA coincidiram exatamente com os altos e baixos do doador. Os militares queriam saber, isso aí foi feito pelo exército americano, né? Queria saber o quão distantes poderiam ser separados o doador do seu DNA.
e continuaram observando esse efeito. E eles foram levando o doador para cada vez distâncias mais longas e testando, e o resultado, a resposta era instantânea, tanto do DNA como do doador. E foram até 80 quilômetros, tá? Poderiam ir mais, porque os resultados continuavam idênticos. 80 quilômetros de diferença, e o estímulo dele era o mesmo do DNA que ele deixa. Imagina, gente. Vamos pensar, beijo na boca também tem células epiteliais da boca que fica lá no outro. Então o outro tá com a vibração tua também. E aí vai, em tudo que eu toco, eu vou deixar a minha vibração. Eu vou vibrar e aquilo tudo vai girar. Então a gente começa a ver que nós estamos conectados com tudo, né? Com tudo. E mostra a nossa responsabilidade. Porque nós estamos deixando também a nossa energia em todos esses lugares que nós tocamos. Se for considerado a amostra do DNA, que o meu DNA ainda vai responder. No primeiro experimento, vimos que o DNA altera os fótons do ambiente. Então, ou seja, E nesse segundo experimento, nós vimos que o nosso DNA corresponde, mesmo que retirado de nós, com a mesma intensidade, a mesma vibração do que eu estou sentindo. Sem nenhum atraso de transmissão, instantâneo. Ou seja, o doador e o seu DNA, mesmo quando separados, obtêm as mesmas respostas ao mesmo tempo, sobre as mesmas emoções, sobre os mesmos sentimentos. O que isso significa? Que existe uma completa e total correlação entre o doador e o seu DNA, não importando a distância que os separa. Existe uma forma de energia que une todos os tecidos vivos. E as células do DNA se comunicam por meio desse campo de energia. Isso prova, portanto, que a emoção humana exerce sim uma influência direta sobre o DNA vivo. Dessa forma, comprova-se cientificamente a necessidade de nos protegermos destas emoções negativas, já que produzem frequências vibracionais baixas que afetam sobremaneira o nosso DNA. Para tanto, ainda foi feito mais um experimento que eu adorei e tive que trazer para compartilhar aqui, que foi realizado entre os anos de 92 e 95, na qual se tomou o DNA da placenta humana e colocou-se num recipiente, na qual se podia medir as alterações do mesmo. Tá? Para isso, foram feitas com esse DNA retirado da placenta humana 28 amostras que foram distribuídas em 28 tubos de ensaio e foram entregues para o mesmo número de pesquisadores previamente treinados. Ou seja, pessoas não eram o mesmo DNA, era o DNA da placenta humana. Por que o DNA da placenta humana? Porque ela ainda está na sua fórmula pura. Então, eles usaram esse DNA da placenta humana, no caso que são as células tronco, então ela está ali naquela neutralidade, e para isso colocaram 28 pessoas com 28 tubos de ensaios, com 28 amostras de DNA dessa mesma placenta, certo? Aí cada pesquisador havia sido treinado para gerar e vivenciar sentimentos. E cada um deles podia ter fortes emoções. E o que se descobriu? Foi que o DNA mudou de forma de acordo com os sentimentos desses pesquisadores. Primeiro, quando os pesquisadores sentiram gratidão, amor e apreço, o DNA respondeu relaxando-se e seus filamentos se esticaram. O DNA se tornou mais grosso, ele ficou lá mais bonitão, né? Ficou todo formoso. E, segundo, quando os pesquisadores sentiram raiva, medo ou estresse, o DNA respondeu apertando-se.
tornou-se mais curto e apagou muitos códigos. Uau! Só que, quando os pesquisadores foram colocados de novo, através de vivência, de sentimentos de amor, de alegria, gratidão e apreço, aquele DNA que estava encurtado e que tinha apagado vários códigos, eles novamente se conectaram e se tornaram robustos, né? Mais compridos, mais grossos, eles ficaram perfeitos. Olha só. Então, através desse terceiro experimento, descobriu-se que sentimentos de amor, de gratidão e apreço criam respostas de imunidade 300.000 vezes maiores do que se não houvesse esse sentimento de amor, gratidão e apreço. 300.000 vezes potencializada a imunidade. Acredita nisso? Eu trouxe o link com essa pesquisa, tá? Tá no final do vídeo, ok? Assim, o que temos aqui é uma resposta que pode sim nos ajudar a permanecermos com saúde, sem importar o grau de lesividade ou gravidade de doença, vírus ou bactéria que esteja flutuando, influenciando e que esteja ao seu redor. Se mantivermos os sentimentos de alegria, de amor, de gratidão, de apreço, nós conseguimos permanecer imune a eles. Você deve ser sentido, comigo é fato. Se eu fico estressada, se eu tomo um período muito complicado da minha vida, a minha imunidade baixa, eu pego um resfriado, eu fico com enxaqueca ou outros problemas mais. É fato, é fato. Eu só não sabia que existia uma prova científica disso, que eu já vivenciava. Eu tenho certeza que todos vocês, todos nós já vivenciamos isso. Tipo, você tá com uma dor assim, mas tenta perguntar pro teu corpo, ele fala contigo, tá? Pergunta, eu tô sentindo isso, mas qual é o que o meu corpo quer me mostrar com isso? Por que eu tô assim? Qual é o sentimento que eu tô represando? Qual é a emoção que eu tô nutrindo para sentir dessa forma, para deixar o meu corpo dessa forma? Por que eu tô judiando de mim? O que eu tô fazendo de mal para mim que meu corpo tá me respondendo assim? Tenta refletir, tenta ver essa questão. Aí pode haver aí uma grande transformação na sua vida. Só de você ter a consciência dessa responsabilidade que nós temos com nós e com o nosso meio. Porque nós somos, lembra da primeira experiência? Capazes de alterar a realidade de tudo que nos circunda e que nós tocamos, que nós interagimos. Então, é realmente extremamente impactante essas verdades. Bem, observa-se, portanto, por meio dessas experiências, que o universo e todas as formas, todas as matérias, sejam inorgânicas, sejam orgânicas, inclusive a vida humana, estão absolutamente entrelaçados, conectados. Não há como separar as atividades do pensamento e as atividades que elas produzem em nós, uma vez que afetam as moléculas do nosso corpo, conforme demonstrado nesse último experimento. O próprio DNA ele diminui, ele aumenta, ele fica lindo, ele perde conexões dependendo das nossas emoções. Então, nós temos esse poder de alterar, de afetar os fótons e as partículas invisíveis no universo, nesse nosso mundo quântico em que estamos inseridos. Assim, conclui-se que a mente humana não é apenas bombardeada pelas impressões dos sentidos, mas que de fato
ela exerce, mesmo que inconscientemente, através das emoções e destas formas pensamentos, ela exerce uma constante alteração da realidade que vivenciamos. E, nesse sentido, nós estamos, pelo menos eu sinto hoje, o mais responsável, mais consciente, mais presente e sempre me vigiando com relação às minhas emoções, aos meus pensamentos. E eu sou testemunha desse processo transformador que é encontrado através dessa amplitude, desse conhecimento. Quais instrumentos? Mas eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo. Qual foi o meu caminho? Eu vou fazer um outro vídeo ainda que fala sobre frequência vibratória em hertz, ou seja, emoções e pensamentos, no caso, mensurados através do hertz. É uma pesquisa realizada com o uso da cinesiologia e foi feita por David Wilkins. E eu quero trazer essa escala de consciência medida em hertz para ver como é que é a nossa vibração conforme esses sentimentos. Mas eu quero dizer o quê? E no outro vídeo eu vou explicar melhor, com certeza, tá? Esse vídeo já ficou grande demais, peço perdão, eu sou muito empolgada, acho que é o meu lado de professora. Em mim, eu tive uma fase ruim, fase de pensamentos, mais com baixa vibração, de negação, de desamor, de baixa estima. Isso foi frequente, foi presente. Acredito que muitos que traçam esse caminho, eu vejo pelas vivências que eu compartilho, que todos nós temos nossas fases de sombras e temos nossas fases de luz, nossa fase de luz. Nós somos dualidade. Como dualidade, nós temos o livre-arbítrio de escolher as luzes ou escolher as sombras. E nesse processo, o que eu posso dizer, eu já busquei vamos dizer, nos últimos 2 anos da minha vida, foram bem intensos, e o processo está acontecendo de forma muito rápida. Tive colaborações, tive, e exemplos disso é o trabalho do Theta Healing, que é excelente, o trabalho do Reiki, que eu tenho vivenciado, eu aplico aplicações em mim, aplicações em outros, as consultas, os trabalhos de autocura que nós conseguimos através do Theta Healing. Então o Theta Healing é um excelente instrumento que veio potencializar e abrir muito a minha consciência para questões que eu já sabia, só que ainda não tinha alguns instrumentos para potencializar. E o Reiki veio assim consagrando, trazendo uma ampliação da energia que eu já sentia reverberando em mim. Então o Reiki, com os símbolos, com a simbologia toda, com os símbolos que potencializam, que ampliam essa captação dessa energia criadora, nossa, assim, parece que eu sempre fui reikiana, tá? É uma naturalidade tão grande, inclusive o Theta Healing também. E o Theta Healing, pelo que eu estudei, pelos livros da Havaiana que eu li, e o que eu vejo é que é um compêndio, um condensado, uma forma de facilitar o acesso do estudo da física quântica e principalmente da programação neurolinguística. É isso que eu consegui visualizar nos trabalhos que agora estão sendo muito discutidos e concretizados e vivenciados com relação ao Theta Healing. Então ele realmente veio, trouxe uma visão transformadora. Recomendo. Quem quiser sentir esses 2 trabalhos, eu estou atuando como terapeuta tanto no Theta Healing como no Reiki. Eu intitulo Theta Reiki porque o Reiki geralmente se usa frequência de ondas cerebrais alfa na aplicação. Eu faço o Reiki com ondas Theta. Então o Theta Healing já com o Reiki, ele tem trazido resultados fantásticos. Veio agregar a todo o conhecimento que eu já tinha, uma vivência e um sentir
que sempre foi latente dentro de mim. Tá? Gratidão imensa por todos que assistiram esse vídeo, e quem quiser experimentar essa energia, essa emoção, se quiser auxílio para ingressar nesse mundo que vai também crescer demais, e um instrumento potente se chama meditação diária. Meditação diária te dá paz, te dá tranquilidade, te deixa no presente, tira aquela questão de ansiedade, retira a depressão, aumenta a autoconsciência, a autoconfiança, o amor próprio, e vai ajudar e colaborar a melhorar com a energia vibracional de todos à sua volta, e por que não do nosso país, Brasil, que precisa tanto de energias positivas, e por que não desse mundo, desse lindo planeta Terra, nossa mãe, nossa pátria amada, no caso mundial, que é o planeta Terra. Não só a pátria Brasil, mas a pátria Terra, que é a nossa mãe, e ela merece nosso amor, nossa gratidão por tudo que ela nos dá, e nem há uma troca significativa pela nossa parte. Está na hora de nós fazermos a nossa parte e darmos para nossa Mãe Terra tudo aquilo que de abundância ela sempre vem nos fornecendo. Gratidão, beijo a todos, e fiquem com a luz e a energia do amor incondicional, da fonte de criação de tudo que há.